Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos a pior crise financeira e económica das últimas décadas. A recessão económica veio encontrar um país parado e em crónica divergência com os seus parceiros europeus. Se a última década tem sido marcada pelo agravamento da situação social dos portugueses, os últimos meses têm sido marcados pelo anúncio da subida do desemprego, dos salários em atraso, empresas a encerrar, despedimentos coletivos e o recurso cada vez mais sistemático à paragem ou suspensão da produção, diminuição do horário do trabalho ou suspensão de contrato. A crise, que é real, tem sido o pretexto ideal para muitas empresas sem escrúpulos rasgarem a lei e adotarem a lei do mais forte, diminuindo margem da lei dos direitos dos trabalhadores. As denúncias sobre o abuso patronal em diversos casos e que são do conhecimento público têm caído em saco roto. A inação do Governo e da Autoridade para as Condições de Trabalho tem sido uma constante, incapazes de travar as situações abusivas e ilegais por parte da classe empresarial. O recurso ao layoff, de uma forma abusiva, exigia uma outra intervenção inspectiva e política, tanto mais que o que está em causa é o orçamento da Segurança Social, portanto, o dinheiro dos trabalhadores e contribuintes. O recurso a esta figura triplicou durante o ano de 2008 e nos primeiros meses de 2009, raro é o dia em que não se conheça um novo caso. Mais de uma centena de empresas já recorreram à suspensão da elaboração. Sempre em nome da resposta à crise, o objetivo de inúmeros layoffs visa apenas a redução de custos dos salários e onde muitas vezes as empresas nem apresentam planos de formação. Nunca é demais relembrar os avultados investimentos públicos em muitas das empresas que ou estão a suspender a produção ou estão a despedir os seus trabalhadores. A Renault Cassia recebeu 28 milhões de euros para a criação de 100 postos de trabalho. Depois de ter recebido os fundos públicos, o que fez? Despediu os 30 trabalhadores contratados a termo. A Vestion parou 2 dias no início do ano. No dia anterior e subsequente, os trabalhadores efetuaram 4 horas extraordinárias para compensar a produção perdida. Em que ficamos? Ou há quebra de produção ou há déficit de produção. As duas ao mesmo tempo, como aconteceu, é que só pode ter uma justificação: aproveitar a crise para reduzir custos. A Fleximol é outro caso. Primeiro avançou com um processo de layoff sem cumprir formalidades. Enquanto os 74 trabalhadores estão em layoff, há trabalho extraordinário ao sábado e prolongamento do horário diário para responder à produção. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, estes são alguns dos exemplos do aproveitamento que alguma classe patronal tem vindo a fazer da atual recessão económica, contando com a cumplicidade política do Governo e dos seus responsáveis. Numa primeira fase, ao arrepio de qualquer bom senso e da lei, queriam aplicar o indexante de apoios sociais na compensação aos trabalhadores sujeitos a layoff, o que representaria uma perda de 30 euros nos seus salários. Agora recorrem a outro expediente: paragens sucessivas mais curtas, penalizando gravemente os trabalhadores. Como a lei refere, que os trabalhadores serão recompensados em 2/3 dos seus salários ilíquidos. As pequenas paragens não remuneradas resultam que o salário, ao fim do mês, corresponde sempre a 2/3 do seu salário ilíquido. É preciso uma intervenção política decidida do Governo, dando o sinal
a quem usa a crise como um pretexto para maximizar os lucros à custa dos suspeitos do costume. Um sinal muito simples. Os trabalhadores não são uma qualquer mercadoria que se descarta conforme as conveniências de inventário. A layoff, propagada pelo Governo como uma das tábuas de salvação da indústria, impedindo o recurso ao despedimento, não é mais do que uma manobra onde os trabalhadores são os primeiros e os únicos lesados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda expressa a sua total solidariedade com a greve e a manifestação que amanhã tem lugar. Uma grande oportunidade, uma derradeira prova de que só a luta dos trabalhadores conseguirá colocar um ponto final no abuso social de um governo que tudo permite aos mais fortes para tudo exigir aos mais fracos. Disse.